começando mais um Quinorando! E no programa de hoje o Papai Moura não tá aqui por motivos de força maior. Infelizmente o Papai Moura tem algum problema particular, vamos dizer assim, faleceu um ente querido da família dele. Então o Papai Moura está ali, vamos resolvendo, cuidando da família, que é importante, podcast em segundo lugar. E aqui comigo, ela, que já tinha estreado aqui conosco, mas... problemas técnicos impediram dela estrear antes. Eu gravei tudo errado. Tô aprendendo, gente. Tô aprendendo. Vou melhorar. Eu prometo. Vou melhorar. Por isso que falhou uma semana. Porque a gente tinha gravado. Nandu fez uma estreia fenomenal. Mas tá aqui comigo hoje. Nandu. Ai, não foi daquela vez, mas agora vai, né? Agora vai. Tem que ir, né? Senão... Gente, pelo amor de Deus, ele checou as coisas umas 3 vezes aqui, vocês não estão entendendo, só pra ver se tava tudo certinho. Inclusive, vou dar uma pausa daqui a pouco, vou olhar pra ver se gravou, pra ver se ficou bonitinho, que aí a gente faz qualquer coisa, a gente só grava o início de novo. E no podcast de hoje a gente vai na onda, no hype, que tá assuntos polêmicos estão acontecendo no mundo da internet, mas são assuntos necessários que devem ser discutidos. E por que não trazer isso pro lado do cinema? Até porque o cinema é a melhor forma de contar a história, é a maneira com que a gente conta a história e o cinema traz a história, o passado, né, que sirva de lição. A gente está tendo um problema muito sério e não é de hoje, já tem um tempo que isso vem acontecendo, que são jovens, assim, vamos dizer jovem, mas já tá idoso também, jovens... Pois é, deixa quieto. Jovens na internet, digital influencers, repórteres, da política, no tudo, muita gente flertando com o regime nazista. E o que isso tem a ver com o cinema? Muita coisa, porque o cinema é uma das formas de a gente poder assistir um filme e entender o que é aquilo, entender o que é o nazismo, entender o que aquilo não é bom, que aquilo não é legal e que historicamente isso foi uma merda, né? Foi uma merda e a gente tem muitos filmes que a gente vai... N filmes que tratam sobre o assunto, mas vamos trazer alguns desses filmes aqui para mostrar que através de um filme você pode assistir um filme, você não precisa sentar, ler um livro, estudar uma enciclopédia. Você pode ver um filme e você vê que um fato histórico tá ali, tá registrado através de uma narrativa, por mais que seja ficcional ou não, retrata uma realidade que foi vivida de uma forma trágica. E é claro, a gente ainda vai contar com você, Nandu. Nandu é professora de história, então tá garantido, né, Nandu? Tá garantido sim. Você falou, não precisa ler livros. Eu vou só fazer um... Vai me bater, ó. Porém aí, tipo, é importante ler sim, mas se for fazer isso, consulte um professor de história, né? Exato. Que o professor de história vai saber te indicar os livros importantes para você ler, que vão falar de uma forma que seja clara para você compreender. Não vai ser texto acadêmico nem nada disso, né? Mas vai ser de um jeito que dê para você compreender, né? E realmente eu concordo muito com o que o Matheus fala, que é muito importante a gente assistir os filmes, né? Não só porque a gente gosta de cinema, mas porque o cinema ele tem essa preciosidade de poder retratar um período histórico que a gente não viveu, né? E tem muitas pessoas que fazem história a partir dos filmes. É o meu caso, eu sou uma historiadora que eu faço pesquisas de cinema e história, né? Segunda Guerra Mundial não é o meu recorte, já tem muita gente falando disso, né? E eu não seria tão profissional assim, meu recorte é outro. Quem sabe um dia a gente fala disso aqui, se os meninos quiserem, mas é uma coisa muito importante você assistir o filme. Tudo bem, o filme ele tem uma dramaticidade e tudo, mas a base dele sempre vai ter uns historiadores sendo consultados para fazer o filme, né? Até nas próprias novelas que a gente assiste na TV ou qualquer outra coisa assim, você tem historiadores, né? Novela nem tanto que eles saem muito da linha, mas no cinema eles não fazem tanto isso, eles respeitam mais o historiador do cinema, que é muito bom. E assim, a gente tem muitos filmes que retratam isso e vai aí desde Steven Spielberg para diversos outros filmes, séries que retratam isso. E assim, por que eu digo que o cinema é uma das formas assim bacanas? Porque o cinema ele tá te colocando ali, você não tá imaginando, né? Uma leitura histórica às vezes pode ser um pouco complexa, pode ser um pouco assim, então assim, você vai imaginar. Então, o filme ele vai estar te aproximando muito de um personagem, de um sentimento. A gente vai ter muitos filmes assim que você vai, tem filme, tipo, vamos lá, vou começar por um deles aqui, A Vida é Bela. A Vida é Bela. Porra, esse filme
eu termino esse filme arrasado, em prantos, chorando, e é um filme extremamente, entre aspas, assim, começa muito feliz. Começa muito feliz, porque quando eu fui ver esse filme, eu não imaginava que era um filme sobre a história do nazismo. Pois é, né? O nome engana a gente. A vida é bela, e o primeiro ato do filme ali é a história de um cara que se apaixona, tem um filho, constrói uma família, tem a vida modesta dele ali. E ele vive uma vida incrível. Você fala, porra, que vida simples, sabe? Humilde. O cara anda de bicicleta, o cara não é nenhum cara rico, o cara é humildezinho ali na Itália. E de repente começa a ter, já no finalzinho do primeiro ato, pequenas coisinhas ali, tipo uma pichação nazista, uma pichação anti-judeu. E começa a aparecer aquilo, começa a aparecer, daqui a pouco você vê comércios fechando, você começa, opa, tem alguma coisa rolando aí. Esse filme, inclusive, é famoso, e eu fui assistir... Depois é muito famoso, inclusive, por aquela cena que tem o soldado nazista entrando no centro de concentração e começa a ditar as regras, né? Tipo, ó, se fizer isso vai morrer, se fizer isso aqui vai morrer. Aí ele, pra traduzir pro filho, ele fala, não, eu vou traduzir. Aí, ó, é um pique-esconde aqui, uma grande brincadeira, e ele leva dessa forma humorada pra tentar amenizar pra criança, né? Pro filho dele que não entendia o que estava acontecendo. E aí promete para ele que o prêmio final vai ser um tanque de guerra. E acontece no final, né? Um tanque de guerra, né? Mas de uma forma assim que você fica aliviado, mas triste por tudo que acontece, né? Esse filme é muito pesado, é muito pesado. Ele mas ele tem essa delicadeza do olhar da criança, né? Que é o que eu acho muito interessante. E uma curiosidade, o ator que faz o pai, ele né? Ainda tá vivo, né? Ele fez até um filme agora, o Pinóquio. E ele é um ator, esqueci o nome dele agora. Se você puder me ajudar a lembrar aí. Inclusive, ele é o diretor do filme. Ele é o diretor do filme. É o Roberto Benigni. Roberto Benigni, isso aí. Isso. Ele é muito cara. Eu conheci uma turista italiana que ela falava. Eu falei, nossa, aquele A Vida é Bela é maravilhoso, comentando com ela sobre o cinema italiano. E ela chegou pra mim e falou assim: mas você sabia que o Roberto Benigni ele era um ator de comédia? E esse foi o primeiro filme de drama que ele fez. Aí eu fiquei assim, eu não tô acreditando, é sério? Porque você assiste o filme, você imagina que o cara já, né? Mas é muito interessante observar a forma como, tipo, tava tudo bem e do nada vem uma pichação, vem uma coisa escrita. Tipo, é assim que chega. Aos poucos, né? Porque é uma coisa que eu falo muito pros meus alunos. A gente acha que quando a gente estuda história, tipo, acabou a Primeira Guerra Mundial, teve não sei o que, crise de 29, pá, Segunda Guerra. Tipo, como se fossem caixinhas que foram encaixadas ali. Mas a história ela é um fluxo contínuo de tempo. Então, uma ação vai refletir nas outras, né? Então, uma atitude vai dando... É um jogo de ação e reação. E tem algumas coisas que estão sendo colocadas ali que elas vêm muito aos poucos, né? Você vê uma coisinha aqui, você vê uma coisinha ali, da forma como é mostrado no filme, eu acho isso perfeito. Que é uma forma de você entender que, tipo, o nazismo não simplesmente ele chegou do nada. Né? O fascismo não chegou do nada. Ele foi construído através de uma ótica, de um pensamento, a sua ideologia foi se formando, ela foi aparecendo e culminou no que culminou. Segunda Guerra Mundial. Exato. Né? Hitler era, olhando para um contexto histórico, e não estou falando que o cara foi bom, mas ele era um cara inteligentíssimo. Ele era muito inteligente. Ele era um cara inteligentíssimo. Inclusive, na questão do cinema, eu tive a oportunidade de estudar isso também, quando eu estava na época fazendo faculdade, há muitos anos atrás. Ninguém precisa saber. Mas, inclusive, eu estudei isso e coloquei também no meu trabalho de conclusão da minha faculdade. Foi sobre a cineasta Leni, né? A Leni, ela foi a cineasta que ajudou o Hitler a chegar onde ele chegou. Porque o Hitler era um Zé Ninguém. Ele era um militar lá, um cara que não tinha nada. E ele foi chegando aos pouquinhos. Ele não chegou do dia pra noite, pum, tô aqui. Não, ele foi devagarzinho. E quando você vai ver a filmografia da Leni, os primeiros filmes dela, que já foram encomendados pelo governo nazista, são filmes muito sutis, era um documentário falando, a união do povo, nós somos uma união, não sei o quê, um discurso que a gente inclusive tá vendo hoje em dia, né? É um discurso assim, e conforme o nazismo foi ganhando força, os filmes dela ficam mais radicais, ficam mais explícitos. Mas se você começa a ver a filmografia dela do começo, é assustador, porque é coisinha sutil, é a subjetividade. Eu estudei esse caso porque eu queria, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, era para falar sobre
que o cinema é capaz de, a linguagem audiovisual é capaz de você fazer um movimento histórico, fazer algo, uma sociedade se movimentar. Da mesma forma que na Guerra Fria, os Estados Unidos usou do cinema para ser o fodão, para falar a Rússia é vilã, os soviéticos são vilões. Então, assim, o cinema é uma ferramenta disso, né? Então, assim, a Leni, ela é uma cineasta também de igual, também genial. Quando você vai ver a filmografia dela, você fica assustado, porque hoje você entende, você tem conceito, mas imagina na época, né? Mas é justamente aí. O que acontece com o nazismo? A questão da Alemanha, justamente, é aquela questão. A Alemanha estava pagando dívida de outra guerra, tinha perdido uma guerra, era um país que estava sem uma figura paterna, então o Hitler ele vai assumir essa figura paterna, né? E vai vindo com esses... eu tive a oportunidade de ver um filme sobre a vida do Hitler na escola que eu nunca me esqueci, porque aquilo me deu diversos pesadelos. Até hoje eu tenho dificuldade de estudar por causa disso, porque foi uma coisa... um genocídio de uma grande parcela de minorias, né? E você vê que ele veio com aquele discurso para todos, porque todos estavam órfãos de uma figura paterna que os liderasse, o pai da nação. Então ele ganhou espaço ali, ele tinha um discurso convincente, ele tinha um poder na voz, a oratória dele era muito boa, né? Por isso que os vídeos sempre começam dela, né? Os filmes vai flertando e depois vira uma grande escala, porque a propaganda foi a alma do negócio, né? A propaganda de divulgação que foi a alma do negócio, que fez aquela ideologia crescer. Poxa, mas no Brasil a gente não tem reflexo disso. Não, nós temos a ditadura Vargas. Eu li um trabalho muito interessante, que se vocês quiserem, depois a gente pode até fazer um programa só sobre o filme do Vargas, comparando com a história dele, que seria bem interessante. Eu vi uma pesquisa, uma vez eu tive que dar aula sobre Era Vargas, né? E eu achei uma pesquisa acadêmica de um rapaz que ele fez comparando as propagandas nazistas com as propagandas de Vargas. É a mesma coisa, só tira a cara de uniforme do Hitler e bota o Vargas ali, mas as crianças são brancas, né? Você tem a cartilha do Vargas para a educação. Só que Vargas, ele teve, no contexto brasileiro, ele teve toda uma estratégia diferente, né, em relação à forma como ele conquistou o povo. Isso a gente pode discutir em outro momento. Mas Hitler foi indo por esse caminho de ser o pai da nação. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, vou puxar outro filme aqui, o Jojo Rabbit, a gente consegue entender muito bem como que era essa visão das crianças em relação, né, o que era a juventude hitlerista, né, que é muito interessante você ver aquilo ali, né, e você vê toda aquela visão que o Jojo tem. Tudo bem que é um filme que ele é muito maluco, né, porque é o Taika Waititi que faz o filme, ele é o próprio Hitler, né, mas tem muitas coisas ali que são extremamente importantes. É um filme muito mais recente, né, e recente no sentido de que a gente tem que pensar também que esses filmes que a gente está falando aqui, a gente tem que pensar no período em que eles foram feitos também, né? O Jojo Rabbit não foi feito, tipo, uns 2, 3 anos atrás, no máximo, talvez 4, mas é muito recente, né? Por quê? Porque a gente tem essa questão do neonazismo, né? Tudo que é neo é algo que não é do lugar do período histórico que nós estamos, é uma coisa que aconteceu no passado e está sendo resgatada, né? Então esse neonazismo vem crescendo no mundo como um todo, né? A gente não tem só expoentes aqui no Brasil, a gente tem aqui no Brasil tem crescido bastante, mas a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem na própria Alemanha, né? Na Europa toda. Então, você tem um filme de 3 anos atrás que fala sobre isso, já é uma parada preocupante, porque você enxerga o que está acontecendo ali, né? Outros filmes também, como por exemplo, que ele já tem acho que 6, 8 anos, não sei, que é uma menina que roubava livros, né? Filme. E o livro emprestado na época de uma amiga, e eu não conseguia ler mais de um capítulo por dia, porque eu chorava muito. Você via o relato das crianças, né? E a questão do livro, olha só que interessante, né? Você queima o livro. E livros que não deveriam ser queimados, o conhecimento, ele é tão importante que você tem que alienar as pessoas com outras coisas, né? Olha só como é que a questão da educação também reflete muito nesse período, né? Livros precisam ser devastados, destruídos, queimados. Por quê? Porque você vai ler algo que vai provocar algo que está acontecendo ali naquele período, né? Você vai ler algo que pode ser contra o que está ali,
Você pode ler algo que seja de uma pessoa judia que escreveu, né? Então, coisas que você não deveriam ser consumidas, né? São exterminadas, como as próprias pessoas, né? Então, você vê o filme da Menina do Babylon, não é igual óbvio, mas ele é uma ótima homenagem para o governo. Você vê aquele ponto de vista da menina, né? Porque é uma história muito dolorosa. Não tem como uma história do nazismo, além do Jojo Rabbit, não ser dolorosa, né? Temos essa questão também. Mas, ponto, eu não sei se você já viu da obra, né? Que é o mais famoso aí, que a gente também puxa essa arte de Vargas. A obra, a gente vê a mulher judia, que ela no Brasil, ela se envolve com um cara que encontra o Vargas e a gente captura ela e manda ela para a Espanha, né? Porque é o período que o Vargas ainda está deciso, ele não entrou na guerra ainda, deciso, aspas, era fascista, né? Mas ele não posicionou o Brasil politicamente em relação à guerra ainda, então vai fazer isso por causa da guerra, né? E simplesmente por um motivo de que ele precisa da matéria-prima dos Estados Unidos para investir no Brasil. Só por isso que a gente entra na guerra, né? Mas a história da Alma é uma história muito chocante, né? Você vê a coisa maravilhosa também, você vê como que ela sofre e tudo que ela passa e ela em campo, ela morre para de guerra. Então, essas histórias que, nossa, foram esquecidas por muito tempo, deixadas de lado, elas são resgatadas com um propósito, né? Porque histórias, dizer que a história a gente tem que estudar, né? Não que a gente tem que tem que ter coisas do passado, das classes e tal. Você tem que saber de onde você veio, quem você é, onde você está na sociedade hoje. E entender que essas questões, como o Holocausto, o nazismo, essas ideologias que aconteceram naquele passado, aconteceram porque a sociedade estava presente de uma forma, aquilo foi introduzido, aquilo se desenvolveu e chegou naquele propósito que aconteceu naquele período. Qual o propósito da gente estudar isso? Não se repita. A história tem que se repetir. Uma consequência dos grupos neonazistas que a gente está vendo hoje em dia. Né? Então, isso, nossa, quer dizer que a gente vai ter uma outra guerra mundial igual a isso? Não. Mas é uma ideologia que não morreu. Certeza. Né? Não morreu, né? Não morreu e por isso que é importante a gente ver isso, né? Dar uma olhada nesses filmes, dar uma olhada nesses contextos. Até mesmo o conceito de você falando talvez não tenha uma terceira guerra mundial. A gente tá aí, a terceira guerra mundial tá sendo flertada há um tempo, a gente tá né? na tensão dela. Rússia, Europa, Estados Unidos, China. Então, assim, a qualquer momento a gente pode ter. E aí você vai falar, é tudo tranquilo hoje em dia. Cara, infelizmente esses grandes poderes dependem disso, né? Esses grandes poderes. E aí eu trago um outro filme que eu vi recente, lançamento recente, Munique, deixa eu até confirmar o nome aqui, da Netflix, deixa eu confirmar, Munique, No Limite da Guerra. É um filme mais ou menos, assim, mas ele é baseado num livro onde o autor ele pega a história real e cria uma historiazinha fictícia por trás. Então essa história é do primeiro-ministro da Inglaterra, ali no começo, quando a Alemanha nazista já estava querendo invadir ali a República Tcheca, e aí justamente alegando questões territoriais, porque é nosso território e tal, não sei o quê. E aí é um filme contando ali sobre o primeiro-ministro da Inglaterra fazendo um acordo com Hitler, que esse acordo existiu, inclusive, e depois de um ano o Hitler, como foi um acordo informal, foi um acordo só meramente assim para a imprensa, para a sociedade ver, o Hitler logo com um ano depois já invadiu a França, já invadiu a Polônia e já começou a quebrar o pau ali na Europa. Então assim, esse filme também é um filme que você olha e você vê, o contexto é um filme muito mais político, né? Não é tanto assim sobre o nazismo, mas é um filme muito político, tem espionagem e tudo. E você vê, você olha o filme e você fala, porra, isso está acontecendo agora. Está acontecendo. É um contexto, é outros países, são outras figuras, né? Mas é um negócio que está acontecendo, você fica, opa, isso aqui já aconteceu e está acontecendo, né? Então essa briga de poder existe. Então a Terceira Guerra Mundial, se aconteceu hoje, a gente não meu Deus, aconteceu, não se surpreenda. É igual a pandemia.
pessoal falou, nunca a pandemia veio. Pô, a gente já passou várias pandemias. A natureza tá aí pra dar na cara da gente e falar, eu já fiz uma vez e vou voltar de novo e vai ter no futuro. Entendeu? E ela vai chegar. Se você não corrigir isso aí, eu volto de novo com isso. Exato, né? Então é isso. Quando a gente começa a ver esses filmes, são filmes que porra, impactam. E A Vida é Bela, por exemplo, é isso. Porque você pensa, você hoje que está nos assistindo, está aí no conforto aí da sua poltrona, tá aí com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo, e de repente, não é de repente, óbvio, né? Vai aos poucos, mas você não percebe, você ignora, não sei o que, tá tudo bem. Quando você menos espera, você tá lá dentro de um centro de campo de concentração e sendo torturado, sabe? Sofrendo as piores coisas, porque simplesmente por uma questão de que a pessoa não gosta dessa raça, por uma questão de isso, né? Foi o que aconteceu com os judeus. Os judeus, eles simplesmente foram... Tem uma desculpa, né? Uma desculpa que não é válida, né? Que o povo tomou guerras passadas, não sei o quê, mas não. Simplesmente era uma questão... de raça, porque se fosse uma questão de guerra, de território, como ficou historicamente claro, não foi só o povo judeu, negros também sofreram. Homossexuais. Exato, a Alemanha nazista chegou até a África, ali no norte do continente africano, chegou nesses países, os ingleses também chegaram logo em seguida, então tinha um contexto ali, eles iam chegar nesse lugar também, aí a guerra, né, já estava no final da guerra. Então, assim, esse contexto existe, entendeu? Esse contexto de a gente começa a ser um negócio gradativo, existe, sabe? E esse filme do Munique, que eu acabei de falar, inclusive tem uma cena com um ator que faz o Hitler e um cara lá que é um espião, lá mais entre aspas, né, que tá ali perto do Hitler. E esse cara no filme, spoiler, mas é importante, esse cara no começo do filme, eles estão vivendo antes da era Hitler. Hitler ainda estava crescendo, ainda não tinha chegado ao poder. E ele tem todo esse sonho. Porra, nós vamos ser foda, vamos ser uma potência mundial, não sei o que. Ele acredita naquilo. E depois ele vê tudo que está acontecendo, ele desacredita. Entanto que ele é o cara que vai informar um outro espião inglês, né, um amigo dele inglês, que olha, o Hitler não vai fazer esse pacto, ele não vai seguir esse pacto de amizade. Ele não é questão territorial. Ele não tá nem aí pro território da República Tcheca. O negócio dele é que ele quer pegar a minoria que está ali na República Tcheca, que já tinha os judeus que moravam ali. Ele quer fazer isso, ele não quer recuperar o espaço que a Alemanha perdeu. Não, ele quer justamente isso. Então, assim, você vê que não é só uma questão de território, é uma questão de ideal, é uma questão de cultura. Tipo, a minha vai prevalecer, a minha raça vai prevalecer. Aí a gente vem para um contexto atual. Pô, a gente está vendo aí um quebra-pau aí entre Rússia e Estados Unidos. Você vai ver assim, mas é questão territorial da Rússia? É só isso? O que os russos querem com a Ucrânia? O que o Putin quer com a Ucrânia? Não é só território. Ele quer se tornar a nova potência, ele quer trazer esse orgulho. Ele quer ser o novo czar, ele já é, né? Ele quer trazer esse orgulho que os soviéticos tinham, que se perdeu com a Guerra Fria, ele quer trazer isso pro povo dele. Então, assim, da mesma forma que os americanos, né, os Estados Unidos também querem isso, né? O sonho americano, nós somos a potência militar, somos o maior do mundo. E aí você olha lá pra China também é a mesma coisa. Os caras também não é só uma questão de poder e dinheiro, tem uma questão de bater no peito e ser a nossa raça superior, né? Então esses filmes, você vê, esses filmes, principalmente esses filmes de espionagem políticos, os contextos são muito parecidos com o que a gente vive. Então, assim, não é aquele negócio, a ficção imitando a arte, não, é porque já aconteceu. É isso. Pois é. Né? Nem tudo se copia, às vezes as coisas se transformam, exatamente, né? E sobre essa questão da raça é importante frisar uma coisa. Quando a gente fala da questão da raça na Alemanha nazista, o Hitler, né, toda a galera da ideologia do nazismo lá, eles tinham o fascismo como base, que é emprestado do italiano, né, obviamente. E a gente vai ter... Eles têm uma mistureba cultural deles, que, tipo, é uma mistura de coisa viking, tipo, deuses nórdicos, com uma outra parada, e que junta com uma... Eu não, olha, tem pessoas que estudam isso especificamente, mas é uma salada de justificar por que a raça ariana, ela é a mais pura de todas, que isso entra na cabeça deles de uma forma, né, tipo, não sei nem como comparar isso,
É tipo você acreditar que a Princesa Isabel foi boazinha o suficiente pra assinar a Lei Áurea. Essa é a parada. Vamos trazer outra problemática aqui pro nosso recorte. Nosso mesmo, né? Pra gente poder fazer isso. Né? Então, não, tipo, eles acreditavam numa parada que era muito mais perto do irreal do que do lógico. Né? Então, por que eu faço essa comparação com a Princesa Isabel? Ela assinou a Lei Áurea por motivos políticos, pressões externas, pressões internas, né? Então, por pressões externas e internas do país, por causa do grupo de abolicionistas, que nem todos eram, coitados dos escravizados, eles são muito maltratados. Não, a escravidão era vista como um retrocesso econômico, um retrocesso cultural, político. Então, por causa disso, a maioria dos abolicionistas, obviamente, os que não eram preto ou pardos, eles vão participar daquilo ali por esse motivo, né? Então, olha só todo o contexto que tem por dentro do que a gente fala. Ela assinou a Lei Áurea, né? Tipo, a minha raça superior. Tem todo o contexto por trás disso. Isso é uma coisa que a gente também não pode esquecer. E hoje em dia, já é um reflexo do que tem acontecido há uns anos atrás, né? Tipo, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem Guerra Fria, né? O mundo capitalista versus o mundo comunista, né? Socialista, que seja. Porque se for o comunismo sugerido por Marx, ele é muito utópico. Então, não necessariamente, mas é taxado de comunismo, então vamos lá. Isso aí seria para um outro vídeo. Ai. Mas o que acontece? A gente tem essa divisão de mundos e a gente vai ter aqueles filmes maravilhosos, né? Do Rocky Balboa lutando com o Ivan Drago. A gente vai ter o Superman contra o Superman russo, né? E recentemente a gente vai ter o quê? John Wick contra a máfia russa no primeiro filme dele. A gente vai ter, por exemplo... um filme que... A série do Jack Ryan, a primeira temporada é sobre espionagem, a segunda é sobre espionagem na Venezuela, porque tá com o recorte da Venezuela, recorte que já é Trump com o nosso presidente atual, por enquanto, né? Então, sabe, todas essas questões que a gente vê refletidas nas mídias que a gente consome, filme, hoje em dia mais sério, que antigamente não tinha tantos seriados, né? É um reflexo do que tá acontecendo. Então, tipo, o John Wick contra a máfia russa. Não, não só o John Wick, eu acho que também o Justiceiro, né? Acho que tem a máfia russa também na série dele, eu não lembro. Tem um contexto também, tem uns vilões russos lá que aparecem. Não é o principal background, mas tem um contexto também. A distanciação do vilão russo é a Natasha Romanoff e a irmã dela, e a Helena, né? Porque elas são personagens russas, né? Mas fora isso, o contexto é outro. Futuramente a gente vai ter um cinema que vai retratar o que está acontecendo hoje em dia. Vai ter filme de espionagem Estados Unidos e Rússia, né? Até o caso da série de Chernobyl, uma série inglesa que falou sobre um desastre russo de proporções que acabou com a União Soviética, e a Rússia falou assim, a gente vai fazer a nossa versão. Que foi, na verdade, um espião americano que causou o acidente de Chernobyl. Olha só. Como é que é a mídia, poder dos atos regimes, né? Mas enfim. A gente tem muito esse contexto de cinema, né? O cinema é uma forma de você fazer uma propaganda, vamos dizer assim, para o que está acontecendo, né? Os vilões russos na Guerra Fria, depois o Oriente Médio, então a gente tem uma safra de filmes ali de guerra no Oriente Médio, mostrando que os pessoas de uma forma generalizada ali do Oriente Médio são vilões, então sempre assim tem isso, né? E não estamos falando assim de um contexto de guerra, beleza? Até lá o Osama Bin Laden foi um terrorista, beleza, matou milhões, mas os filmes são, às vezes, se você não tomar cuidado realmente, como você falou, com o que você está assistindo, prestar atenção, esse filme passa assim. Tanto que, por exemplo, quando você vê um filme chamado A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow, que ela fala, beleza, é um filme que conta a história de como que os Estados Unidos pegou o Osama Bin Laden, né? Porra, era pra ser um filme super patriota, porque é o filme que conta a história de como que mataram o Osama Bin Laden, o maior cara que, né, assustou a América e não sei o quê. E esse filme foi extremamente criticado. O filme não foi pro Oscar, o filme recebeu críticas de senadores, políticos. Por quê? Porque a Catherine Bigelow, ela mostrou esse lado heróico dos americanos, ela mostrou o lado podre também, o lado das torturas. Que existe. Exato, né? Que existe. Então, assim, aí as pessoas às vezes falam, isso aí começa a chiar com o filme. Quando ela vai lá e mostra uma realidade,
pum, dá um tapa na cara, né? Então, assim, a gente tem muitos... Tem uma série muito antiga, não é antiga, né? Ela tem alguns anos, que inclusive muitos atores saíram dessa série, que é uma série incrível, série foda, que é Band of Brothers. Nossa, maravilhosa. Essa é a melhor série de Segunda Guerra que existe. Exato. Meu Deus do céu. E é uma série que é justamente como eu falei, ela começa com os heróis, porque a Segunda Guerra Mundial até então se resolveu com os americanos. Os americanos, quando entraram na Segunda Guerra, a guerra acabou, né? Entre aspas, né? Então, assim, o Band of Brothers os Airbornes lá, os paraquedistas, chegaram na Alemanha, vamos tomar um negócio. É aquela série super heróica. E no final da série, você toma um soco no estômago que você, cara, você fica sem ar. Você fala, e o diretor aí daquele episódio faz questão de acalmar tudo, puxar você e falar, ó, agora você vai assistir isso aqui, ó. Você vai assistir isso aqui. Porque aí mostra, cara, que é a cena onde os soldados descobrem um campo de concentração. É uma cena extremamente pesada. É uma cena assim, que te parte no meio, que você fica, puta merda, que merda, mano. E aí mostra que não adiantou aquele heroísmo todo também, né? Chegar e somos os heróis, porque já tinha acontecido a merda, né? O negócio tinha que ter evitado lá atrás. Então, assim, é justamente isso. Então, essa é uma série também específica. Ela é muito mais de guerra, né? Sobre mais guerra, mas o final dela impacta muito isso, né? E a gente, voltando pro assunto que a gente estava falando, por exemplo, do nazismo, tem um outro filme legal, é um filme meio utópico, mas é Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Eu não sou... Matheus sabe, eu tenho uns problemas com Tarantino porque eu não sou o público dele, mas aí ele me pegou. Exato. E Bastardos Inglórios tem uma cena, que é a primeira cena do filme, que ali é o Tarantino no master. E não é violência, não é sangue espirrando. Tem a violência? Tem o Tarantino. Tem o Tarantino que... Críticos do Guanandu talvez não vão gostar, mas a primeira cena desse filme é de uma construção incrível. Porque o Tarantino, ele põe diálogo, ele explana mesmo, ele deixa o negócio rolar, mas a primeira cena, que é o Christoph Waltz, que é o Coronel Landa, né? E ele vai visitar uma família lá, uma família francesa, uns camponeses, e ele chega todo amigável, aquela interpretação do Waltz. E é isso que é o nazismo. Nós somos amigos, não sei o quê, nós estamos aqui pra te ajudar, nós estamos aqui pra, olha, é assim virou mesmo, as costas. E não sei o quê. E ele começa a dialogar, falando, a gente olha, eu só pego rato, eu não pego vocês, eu não vou mexer com vocês, eu não tô aqui pra mexer com vocês, eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, não sei o que. E essa cena é muito boa, porque tem uma construção de tensão, mas o diálogo, quando você presta atenção no diálogo, é justamente essa sutileza. Como diz o ditado, é o veneno escorrendo aqui, ó. Né? É quando esmola demais, o santo desconfia. Exato. Né, e aí essa cena vai tendo uma tensão, e o Tarantino justamente ele mostra. Essa primeira cena é pra mostrar que isso que é um nazista, né? Tipo, o cara vem, conversa, tal, não sei o que. Ele não vai chegar pra você e falar, é isso mesmo, tem que matar judeu, tem que matar preto, tem que matar a minoria. Não! Ele vai chegar e vai te dar um contexto. Ele não vai chegar assim com esse discurso grotesco, vai ter na cara, não. Ele vai chegar com um discurso de tipo, temos que criar, por que a gente não pode dar a voz pra trouxa? É isso! É isso! Por que a gente não pode dar a voz pra trouxa? É isso, é esse discurso que vem assim. É com esse discurso que vem. E essa cena é isso. Ele vai devagarzinho, vai dando um passinho por vez. E a cena você vai criando atenção, e fala, agora você vai me falar onde é que tá. Aí o outro ator também entrega muito bem, começa a chorar, aponta, né? É uma cena muito foda. E aí ele termina lá, não, vamos falar inglês agora. E começa, não sei o que, chama, entrem meninas. E entram a tropa e os caras metralham um monte de judeus que estavam escondidos embaixo da casa. Então, assim, aí o filme, obviamente, é todo despirocado da cabeça, esse filme, né? É o melhor estilo Tarantino, assim, né? Mas é justamente isso. Tem uma ceninha dessa pra construir o filme inteiro, pra mostrar, olha... É a desculpa do diretor falar, olha, eu tô aqui com caçadores de nazistas, você vai entender por que esses caras merecem morrer. É isso que o Tarantino faz, entendeu? É isso que o Tarantino faz. Então é isso, sabe? É um negócio, assim, muito sutil. E outro filme que eu vou trazer aqui agora, e esse filme, foi o Papai Moura, inclusive, que falou pra assistir, falou, olha, assiste esse filme, mas assiste quando você estiver preparado, com a cabeça centrada, não assiste num dia ruim. Se assistir num dia ruim, você vai piorar a depressão. Tem que filme a lista, que num dia ruim você fica perto. Lista de Schindler,
do Steven Spielberg. Esse filme... É do tempo bom do Spielberg. Exatamente. Esse filme é... Eu não sei nem o que falar desse filme, porque esse filme é extremamente pesado. É um filme que não tem uma ótica americana, né? Uma ótica heróica. Spielberg, que inclusive é judeu, né? Spielberg, então assim, não tem a ótica ali dos americanos como herói. Não, é um filme que se passa dentro da Alemanha nazista, com alemães. E a história do Schindler é uma história real. Ele é um cara que até então ele é um empresário que tá cagando pros problemas do país, ele quer ganhar o dinheiro dele, quer viver a vida dele, mas aí o nazismo vem chegando, vem tomando conta, ele começa a perceber. Ele é um cara muito político, ele é um cara muito assim, ele começa a lidar com os nazistas e tal, ele começa ali, por enquanto ele só quer ganhar o dele, e ele começa a ver que não é aquilo. Ele começa a ver que as coisas começam a dar errado. E aquilo começa a mexer com ele, né? É o... Quem é o ator mesmo? Agora eu me esqueci o nome. É o... Ai, meu Deus. Ah, esqueci o nome do ator. É o cara É o Taken. Exatamente. Eu vou ligar pra vocês. Eu vou te achar. A gente esqueceu o nome do cara, não é possível. A idade. Tá na ponta da língua. Deixa eu ver aqui, vamos aqui. Tamo no podcast aqui, deixa eu ver. Como é que é Eu lembrei do Ryan Gosling, você acredita, mas não lembrei o nome. Não tem nada a ver. Liam Neeson, um filme que conta com Liam Neeson, que a gente tá acostumado a ver o Liam Neeson como brucutu, né? Mas esse filme ele tá uma atuação excepcional, você vê que o cara atua bem. E ele é isso, ele começa a se comover, ele começa a entender a situação, mas ele sabe do perigo que é aquilo. Ele não vai sair defendendo de peito aberto, né, os judeus, as pessoas que estão morrendo ali, ele não vai sair de peito aberto. Então ele começa a contratar essas pessoas, né? Essas pessoas vão para o campo de concentração, e ele fala, não, eu tenho uma fábrica aqui de panela. Aí o cara, mas eu sou professor. Geralmente no nazismo, né? Você é professor? Mata. Ah, eu sou ferreiro, então vai trabalhar. Ah, eu sou desenhista, vai morrer, não vai servir para nada, né? Então ele começa a pegar essas pessoas e fala, ah, eu sou desenhista. Não, você é ferreiro, você é ferreiro, pronto. Ele começa a contratar o máximo, ele gasta toda a economia dele para tentar ajudar aquelas pessoas. E esse filme é justamente isso, sabe? Da sutileza. E aí tem uma cena de um general, não sei se é um comandante nazista lá, que tem um diálogo com o Liam Neeson, sabe? Que é justamente isso, é a sutileza. Ele justificando tudo aquilo, sabe? O nazista justificando tudo aquilo. Por que a gente está fazendo isso? Onde a gente quer chegar? Por que a gente tá matando essas pessoas? Por que a gente está torturando essas pessoas? Que é um negócio que você ainda fica assim, porra, ele conseguiu convencer o outro cara, mas no fundo não, né? No fundo o cara não cai na lábia dele, mas é isso, né? E esse filme eu recomendo muito pra você que tá aí, quem assiste esse filme. E esse filme é uma história real, então... Outra história real que é de partir o coração é do filme O Pianista. Puta merda, também. Esse aí te segura, porque esse é de fazer chorar muito, assim. Eu lembro que eu assisti esse filme, eu era muito... Foi no período que ele lançou, eu era bem novinha na época, né? Com o famoso Adrien Brody, né? Ele foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar pelo filme, se eu não me engano, né? Eu lembro que aquele ano eu só tinha visto aquele filme e eu falei, não, ele vai ganhar tudo, porque é um filme tão maravilhoso. E é um filme de um pianista judeu, né? Que fica escondido, né? A questão da resistência, de você sobreviver àquele período, né? E ele consegue sobreviver até o final da guerra, né? E a forma como ele vai indo de casa em casa, pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? O perigo dele sentar para tocar piano, né? O som, dependendo de onde vem. Nossa, é um filme extremamente triste, mas é um filme muito importante, assim, eu diria. Né? E é muito interessante quando você fala, Matheus, não, porque o nazista ele tem um discurso sedutor, né? Ele tem uma lábia, ele tem um porquê. Mas tudo na vida tem um porquê. Se é coerente ou não, né? É igual a pessoa que vem te oferecer pirâmide financeira. É o cara que vai chegar pra você e falar, você vai ganhar um dinheirinho, não é fácil, vai ser ter trabalhado, não sei o que. Quando você vê, ó, você lascou. É a mesma coisa. Exatamente, né? É aquele negócio, o discurso é sedutor porque aquela pessoa acredita naquilo. Exato. E acredita veemente naquilo. Tipo, não existe nada de errado com aquilo que ela acredita, mas a gente tem que pensar também que a Alemanha estava carente de alguma coisa, ela estava, tipo, se esvaindo, né? Então, quando o nazismo vem
vem o fascismo, vem o nazismo, vem a figura de Hitler, começa a Segunda Guerra Mundial. Você tem uma coisa em que acreditar, que antes você não tinha, né? Você tem alguém para seguir, que antes você não tinha um líder forte, agora você tem. Então, o que eles acreditam é uma coisa tão forte para eles, só que eles têm consciência de que o que eles fazem é certo, só que isso é errado, é extremamente errado. Você, a partir do momento que o seu pensamento invade, né, tem uma frase, né, tipo, o seu pensamento, a sua forma de falar invade o espaço do outro de uma forma não positiva, né, de uma forma agressiva, tá errado, né? A partir do momento que você fala, não, a minha raça é superior à sua, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Cadê os argumentos? É porque eu acredito nisso, isso não é argumento. Isso é uma atitude racista. O caso do nazismo caía nisso também. Era uma atitude racista que eles tinham, né? Então, eles tinham esse olhar, essa a minha cachorrinha latindo aqui, ela tinha essa lábia sedutora, né, para conquistar as pessoas, né? Tinha propaganda, tinha tudo aquilo. Então você tem que estar sempre muito atento a isso, né? Porque pessoas que talvez tudo que lê acredita, até aquelas notícias do sensacionalista, vai ler algum discurso neonazista, alguma coisa desse período e vai acreditar que é aquilo ali, né? Porque nem a pessoa que diz que Hitler era socialista. E na época a gente não tinha isso aqui naquela época. A gente não tinha celular, a gente não tinha internet, né? E pra gente ver, a gente hoje com a internet a gente já sofre, né? A gente com a internet a gente tá exposto muito mais. A gente achou que a internet seria um meio de vamos ter informação boa. Lendo engano. Lendo engano. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia a gente tem fake news. Naquela época, pra corroborar uma fake news... não era qualquer um. E pra fechar, eu quero trazer um filme aqui que... Esse filme não é um filme que vai te chocar, que você vai ficar triste, que você vai chorar, mas é um filme que vai te deixar muito reflexivo. É um filme que tem a versão alemã e acho que teve um remake americano, mas assistam a versão alemã, que é o filme A Onda. Esse filme... Por quê? Porque é um filme moderno. É um filme de tempos modernos. Não é um filme que tá no tempo passado. E o filme basicamente é um professor, se não me engano, é um professor de história. Ele tem dificuldades com os alunos ali, os alunos não prestam atenção, baderneiro, não sei o quê. E ele resolve fazer um projeto com os alunos, um experimento social. E cria uma mini comunidade ali que não fica explícito que é o nazismo, mas fica parecido. Mas ele cria uma comunidade, ele cria um grupo ali e assim, a princípio ele cria regras, né? Ele consegue controlar a turma. Ele cria, no início é tudo mil maravilhas, é tudo bom, mas depois o negócio vai descampelando, começa a perder o controle, até chegar no final trágico do filme. E o nome diz tudo, A Onda, porque começa pequenininho e vai ficando um negócio grande, vai ficando um negócio porque o professor perdeu o controle. O que era um negócio entre os alunos dele já passa para a turma da outra sala. A outra sala já passa para o colégio inteiro, quando ele veio já passou para o bairro inteiro, né? Então, e aí se torna aquele negócio, você não é da onda, você tem que apanhar, você tem que se ferrar, não vai te pegar, não sei o quê. E aí tem os alunos ali que são, né, falta um parafuso na cabeça e os caras abraçam aquela ideia e viram fanáticos, lunáticos, né? E aí que tá, né? Esse filme é muito bom, é uma experiência social muito interessante e vale muito a pena assistir. Tem a versão americana, eu nunca vi, mas sempre falaram pra mim, assista alemã, que a alemã é boa. E é claro, tem um contexto, né? Quando você vê que é um filme alemão, é uma forma do cinema alemão, os alemães fazerem um filme pra mostrar, olha, nós aprendemos com o nosso passado. Estamos aqui corrigindo esse problema. Entendeu? E eu acho muito interessante. Por que isso acontece? Porque tinha uma figura de autoridade que impôs regras, né? Pra que aquelas pessoas que estavam perdidas seguissem. Né? Então, olha só aí, voltando pro contexto da história, como é que as coisas funcionam, né? E só queria fazer uma menção honrosa, se puder. Pode. Que é o discurso final do Grande Ditador de Charlie Chaplin, que foi feito no período da Segunda Guerra Mundial. Exato. Né? Aquele discurso, o filme é como Chaplin, né? Chaplin, ele era judeu, ele tem seus problemas, né? Eu acho que ele era judeu, era? Não sei te falar. Eu acho que ele era judeu, enfim. Se você ouvinte, se a gente estiver falando uma groselha, comenta aí. Comenta aí e corrige, porque às vezes a gente esquece das coisas, a idade. Mas uma coisa interessante, é porque eu lembro que
Eu vi o filme que o Robert Downey Jr. fez ele, né? Eu tentei achar a biografia do Chaplin e não consegui achar, mas enfim. E esse filme, né, o Chaplin ele fazia filmes durante a Segunda Guerra Mundial, e no filme do Chaplin ele fala muito sobre essa questão, o ponto de vista dele, que ele era contra e tudo mais, né? E o filme do Grande Ditador, você vê um personagem que é o vagabundo, né, dele, né, o Trump, e tem várias situações cômicas, engraçadas, só que você vê ali o nazismo de pano de fundo, né? Não diz explicitamente que é o nazismo, mas é um governo autoritário ditatorial de pano de fundo, né? Porque esse filme está sendo feito no período que a gente tem a Alemanha nazista, né? Então não pode ser uma crítica pá, na cara, assim, mas foi bem na cara, mas meio sutil, né? Então tem um momento que é porque ele faz o vagabundo e ele faz o ditador. E tem um momento que ele e o ditador trocam de lugar. E no final, é a primeira vez que esse personagem maravilhoso, que é o vagabundo, ele fala pra gente, né? Depois de tantos anos, desde o cinema mudo, é a primeira vez que ele fala. E quando ele fala, ele faz um discurso que é totalmente o oposto desse regime ditatorial, né? Totalmente o oposto do que a Alemanha nazista fala. É um discurso que é justamente, tipo, vamos acabar com isso, sabe? Porque era uma coisa que o Chaplin estava engasgado, provavelmente. Ele queria passar isso no filme dele. Por isso que ele fez esse filme, né? Justamente que ele estava cansado desses extermínios, ele estava cansado dessa guerra, ele não aguentava mais essa situação em que as pessoas eram colocadas em campos de concentração, naquelas prisões horrendas, passando por tortura. Então o discurso que ele faz é um discurso assim, emocionante. Sugiro que, se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme ou o discurso, assistam. É um filme assim que, olha, mexe muito com você, pelo menos mexe muito comigo. Pode falar, você vai citar o discurso aí ou não? Não sei de qual. Não, eu falei do que eu lembro. Entendi. Não, mas é isso. Eu acho que o cinema é uma ferramenta muito poderosa, sabe? Por quê? Porque assim, você vai para uma sala de cinema, tudo escurinho, você não tem distração, e da mesma forma que o cinema construiu o nazismo, da mesma forma que o cinema vilanizou outros países ou empoderou outros países, o cinema ele também tem essa capacidade de trazer histórias que vai mexer com a gente, que vai fazer a gente pensar e vai fazer a gente refletir. Então assim, a gente tá aqui ignorando, vamos fazer podcast sobre Matrix, vamos tirar onda, vamos falar de The Witch, vamos brincar com todo mundo, mas acho que é importante a gente também ter esse papel, e aí o que acontece na internet nesses últimos dias é a gente ver figuras que são muito mais influentes do que nós, que têm muito mais alcance do que nós, falando groselha, né? Infelizmente, o que era para ser bom, porque a gente tem, né, tem alcance para conseguir falar, acaba que tem muita gente que acaba também ganhando espaço para falar groselha. Eu não tô aqui para fazer senso de julgamento de ninguém, mas eu tô aqui para fazer isso. É mostrar de que a gente também vamos fazer graça, vamos fazer podcast engraçado, vamos gravar podcast bêbado, vamos gravar podcast falando do Zack Snyder, vai ter, não vai fazer graça, vai. Mas acho que é importante a gente trazer esse tema aqui. Inclusive, o filme A Onda, lá no Setcast, para quem não sabe, eu também tô lá no Setcast, nós também estamos lá no Setcast. Tá tendo problema técnico, o site saiu do ar lá, mas vai voltar. Tem um podcast sobre a Onda, tem outros podcasts assim que nós gravamos também, procuramos ouvir pessoas, por exemplo, a gente gravou um sobre cinema LGBT, e a gente trouxe uma pessoa que estudava cinema LGBT, porque assim, a gente, era um bando de tiozão lá que não sabia, né? Vamos entender esse lado? Vamos conhecer? Vamos. Então trouxemos alguém que entendemos. Aqui a gente tá trazendo um pouco do que a gente conhece de cinema, né? E que tá na história. Então, assim, é isso. O cinema tá aí pra isso, pra você poder ver um bom filme. Às vezes você vai assistir um filme lá do The Rock lá pra poder escrachar lá. Mas às vezes você vai ver um filme que tem peso, que vai te mexer com você. E isso não vai tirar um demérito ou não. Vou dar um exemplo que a gente vai gravar ainda dessa série Peacemaker. É uma série totalmente porra louca, James Sugestão Gunn. minha, só quero falar exatamente, aqui. Botou nós pra assistir Peacemaker. Série de super-heróis. Mas, nos detalhezinhos tem coisas ali. Fala sobre nazismo, fala sobre racismo, sabe? Tem um negócio ali. No fundo tem um negócio. A gente, como diz o ditado, toda comédia, antes de ser
Uma comédia, ela é um drama, né? Então, quando o cara escreve um drama e põe o humor por cima, porque ele só quer deixar o negócio mais leve, mais contraído, mas tem um assunto pesado ali por trás. Então, assim, o cinema, as séries de TV, que já se englobam muito, estão aí pra isso. A gente vê muitos filmes que tratam esses assuntos. E, gente, não é uma questão de tipo, não sei o que, não, gente. Isso aqui é o que acontece. Eu não vivi Segunda Guerra Mundial, eu não vivi o Holocausto, a gente não viveu, talvez hoje a gente encontre uma ou outra pessoa que viveu isso, talvez, né? Tem um senhorzinho que deu algumas entrevistas no YouTube, ele é um judeu que era criança, ele viveu ali a época do Holocausto, procura no YouTube aí, você vai ver as entrevistas dele, mas a gente tá aí, a história tá aí pra isso, pra gente olhar e falar, porra, né, é aquilo, é aquele ditado, você vai trabalhar numa empresa, aí não para funcionar nessa empresa. Por que será? Por que será? Entendeu? Alguma coisa errada tá aí. Você vai namorar com alguém, esse caboclo aqui, ou essa moça aqui já namorou um monte de gente, sempre termina brigado. Pô, tem alguma coisa errada, né, com essa pessoa. O problema talvez não sejam os ex dessa pessoa, mas seja essa pessoa. Porque a história tá aí para isso, né? A gente entende que existe, nós evoluímos como sociedade. E é a mesma coisa que quando alguém aparece falando, não, temos que o nazismo, acho que temos que começar a conversar sobre o nazismo, é a mesma coisa que a gente querer voltar pro tempo das pedras. É a mesma coisa que a gente falar, vamos morar numa caverninha e fazer uga-uga, e é isso. É aquele negócio, né? No sentido de que, tipo, precisamos conversar sobre o nazismo? Precisamos, para entender o que foi. Né? Mas não no sentido de apologia, no sentido de você promover isso como uma coisa boa, porque não é uma coisa boa, né? É uma coisa, isso existiu num período que matou milhares de pessoas e tiveram perseguições em várias partes do mundo, né? A gente pensa Itália, a gente pensa França, foi tomada pelos nazistas, né? Todos os países da Europa, os reflexos que isso teve aqui do lado de cá, né? No continente americano, Pearl Harbor e por aí vai, né? Então, todo esse jogo de um lado para o outro, né? Então, entender o que foi isso naquele período, né? Não repetir, não reproduzir de um ponto positivo. A nossa sociedade não pode mais caber atitudes assim. Hoje em dia, como o Matheus falou, a gente chamou uma pessoa para falar sobre cinema LGBT, que a gente não conhece, né? Então, eu mesma, eu fiz um curso sobre linguagem de gênero, para entender o que eu estava falando, para eu conseguir conversar com os meus amigos e entre outras coisas, né? Então, inclusão, você entender essas pessoas, essas minorias, hoje elas têm voz. Então, coisas como nazismo e ideologia fascista, elas não cabem mais nos dias de hoje, né? Então, fica aqui o recado e fica as indicações dos filmes aí pra vocês, das séries também, que a gente chegou a falar de série também, sim, né? Pra vocês assistirem. Tem bastante coisa. Tem muito mais filme, tem muito mais série que tratam sobre isso, sabe? A gente trouxe alguns aqui, que são os principais, mas tem muito mais. Talvez tem muito documentário também que é bom, que você pode assistir. Os streamings estão aí pra isso, né? O streaming tá aí facinho pra você assistir, né? Então não tem, tá difícil, não, tá facinho pra você assistir, né? Lista de Schindler, se eu não me engano, tava na Netflix. Tá na Netflix. Acho que ainda tá na Netflix. Então assim, tá fácil, sabe? Esse conteúdo tá muito acessível, né? Eu não tenho acesso à enciclopédia Barça que tá lá na universidade. Vai no Wikipedia. O Wikipedia não é 100%, mas tá lá, tá certinho, né? Hoje o Wikipedia, inclusive, acho que tá bem organizado. Então, vai no Wikipedia, pelo menos isso. Vai lá, lê um pouquinho, entender um pouquinho do que tá acontecendo. Então, estuda minimamente. Tem muito canal no YouTube bom. Tem muito canal no YouTube bom. Tipo, aí. Tem canal de YouTube de historiador, tem podcast de historiador aí. É só vocês saírem correndo procurar, gente. É o que mais tem. Então assim, e aí você vê que é isso. A história tende a se repetir. É igual um filme. É um roteiro, o cara pega um roteiro, faz um remake, vai fazendo um remake e vai. Obviamente, remake. A gente quer um remake bom. A gente não quer um remake ruim. A gente quer um bom remake. Pode fazer o remake? Pode, mas faz bem feito. Não vai fazer ruim. A gente não quer remake ruim da história. Não quer não, viver. Chega. Nós já vivemos, né? Daqui a pouco os portugueses vão chegar aqui de navio. Não, vamos colonizar o Brasil de novo. Mas hoje não tem como, né? Porque hoje é mais fácil a gente colonizar Portugal.
Mas daqui a pouco não, vamos ter que daqui a pouco encostar navio aqui na porta do Brasil, não, nós vamos colonizar aqui, vai ter guerra lá dos Paraguai de novo, do jeito que anda, é retrocesso, daqui a pouco a gente vai estar brigando com pau e pedra na mão, é isso que eu tô falando, caçando animal, a gente não vai no supermercado, vai caçar animalzinho, porque é isso, parece pra mim parece que é o que essas pessoas querem, a gente pode... Né? Voltar ao período de barbárie. Daqui a pouco, ó, essa moça aqui é uma bruxa, vamos tacar fogo nela, é isso, né? Daqui a pouco... Voltar à Inquisição. Vamos voltar à Inquisição. Deus me livre. Antigamente, nessas épocas medievais, tinha os carinhas que chegavam com caixinha assim, não, isso aqui é um dedo de Cristo, tô vendendo. Isso hoje em dia... Tijolinho do céu. Tijolinho. Pois é. Mas tá aí, ó. Então, certas coisas não mudam, só evolui, né? Mas fazer o quê, né? Então é isso, Nandu. Muito obrigado por ter topado participar desse programa. Obrigado aí. Nada, que isso. Se for pra falar no estilo Bastardos Inglórios, pode me chamar. Então é isso aí. Olha, muito obrigado por você que acompanhou o programa até agora. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comenta aqui no YouTube o que você achou. Dedicar esse podcast pro Papai Moura. Ele queria ter participado, mas infelizmente não pôde participar. Papai Moura, forças beijo, aí pra Moura. Você. Um beijo aí, Papai Moura. Esperamos estar com você aqui breve. Papai Moura não abandonou. Vamos lá, né? Vamos lá. Papai Moura, né? Papai Moura ia somar muito nesse programa também. Papai Moura é um cara... Volta Moura. Volta Moura, isso aí. Então é isso aí. Tudo de bom. Abraços e bons filmes. Beijo, gente.